Agora temos a informação atualizada do número de vítimas neste ataque a uma estação de metrô no Brooklyn. São 16 feridos e 8 pessoas baleadas. Há uma atualização agora pelo Corpo de Bombeiros, portanto, metade das pessoas feridas estão baleadas. Elas já foram encaminhadas a hospitais da região, como noticiamos há pouco. Ao menos uma delas tinha o estado mais crítico, mais grave. As outras ainda não temos informações sobre o estado de saúde, mas o Corpo de Bombeiros de Nova York acaba de atualizar a informação do número de vítimas. Portanto, 16 pessoas feridas, sendo que 8 delas foram baleadas. Este ataque aconteceu dentro de um vagão do metrô no Brooklyn, no distrito do Brooklyn, ali em Nova York, na rua 36, em cruzamento com a 4ª Avenida. Toda a área já está bloqueada, interditada. É uma área residencial com escolas, inclusive há um estado de alerta agora para as escolas, em que ninguém pode deixar os centros de educação, apenas entrar no local. Alunos que porventura estejam se aproximando dessas escolas, estejam a caminho da escola, podem entrar, mas quem está dentro das unidades de educação agora não podem deixar os locais, dada a movimentação intensa nesta área. A qualquer momento deve começar uma coletiva de imprensa com as autoridades de Nova York para dar mais informações sobre esse ataque. Você que chega agora na CNN Brasil, esse ataque aconteceu por volta das 8h30 da manhã, horário de Nova York, por volta das 9h30, horário de Brasília, e, portanto, as informações agora atualizadas são de 16 feridos e 8 pessoas baleadas. A gente vem acompanhando, inclusive a gente trouxe o relato agora há pouquinho de uma brasileira que mora bem pertinho da estação em que houve esse ataque. E ela que pega essa estação todo dia falou que hoje, especialmente por sorte dela, ela atrasou e não pegou a estação e ficou sabendo, através do chefe dela, que ligou para saber se estava tudo bem, se ela ficou sabendo do tiroteio através do chefe dela. Então, teve esse relato aí, ela mora bem perto disso, que a cidade ali na região tá o caos, enfim, muita movimentação, sirene a todo momento. E também quem está ali pertinho desse local onde vai acontecer a coletiva de imprensa daqui a pouquinho para dar mais detalhes sobre esse ataque, que agora deixa 16 feridos, número atualizado que a gente já trouxe aqui, 16 feridos, desses 8 baleados, é Heloísa Vilela. Elo, como é que está a situação por aí? Ainda as informações são escassas, né? A gente está, claro, atualizando ali o número de feridos, pessoas baleadas, mas o que aconteceu com esse suspeito que fugiu, qual a motivação, isso ainda vai demorar um tempo para ser desvendado, né? O que eles vão falar agora é sobre a situação da segurança, o que pode ter acontecido e sobre possíveis vítimas também. Exatamente. O que eu estou monitorando aqui, vários grupos de brasileiros aqui de Nova York, e um deles acaba de passar um recado aqui dizendo o seguinte: olha, meu primo é policial de Bushwick. Bushwick é um bairro aqui do Brooklyn. E ela, na verdade, é policial, é uma mulher. E ela avisou a todos nós que não usemos os trens, os metrôs hoje, porque essa pessoa que cometeu esse ataque ainda está à solta, ou seja, a polícia não sabe aonde está a pessoa que cometeu esse ataque. Por isso, o conselho dessa policial, que é prima de uma brasileira, de um grupo que eu monitoro aqui, dizendo que não usem o metrô hoje até que essa situação fique mais esclarecida, até que a polícia encontre essa pessoa ou até que a polícia diga, olha, tá tudo certo, tudo tranquilo. Agora você imagina o que é não usar o metrô em Nova York, é praticamente ficar em casa, porque não tem como circular nessa cidade sem ser de metrô. Assim, o metrô é a vida de Nova York, é como a gente faz tudo aqui em Nova York. Então, para você seguir esse conselho dessa policial, você tem que realmente ligar para o trabalho hoje e dizer, olha, hoje não vai dar, não saio de casa até que essa situação se esclareça. Acho difícil todo mundo poder fazer isso, né? Agora, as famílias que moram aqui no Brooklyn hoje estão passando por um momento, claro,
de muita apreensão. Eu falei com uma brasileira, o marido dela é professor e ele não pode sair da escola, mas por enquanto, quando está ainda no horário de aula, essas crianças ficam na escola normalmente até quase 3 horas da tarde. Então até lá, claro, está todo mundo dentro da escola e supostamente seguro. O problema vai ser na hora que bater o sinal, que for a hora de sair e voltar para casa. Se essa situação não estiver esclarecida ainda, vai ser uma grande confusão aqui no Brooklyn, porque os pais vão querer pegar seus filhos. Se as escolas ainda não puderem liberar as crianças, vai ser uma situação bastante confusa, que eu tenho certeza que a polícia aqui de Nova York já está trabalhando, pensando no fim do horário escolar, de como vai fazer para liberar isso aqui, liberar essa avenida. Eu estou na 4ª avenida com a rua 37, a estação do metrô é uma quadra para lá, a rua 36 é logo ali, então essa área de alguma maneira terá que ser liberada para que os pais possam buscar seus filhos na escola por volta das 3 horas da tarde. E a gente espera que até lá já se tenha alguma informação mais precisa a respeito de como a população deve se conduzir, se deve pegar o metrô, se não deve, se está perigoso, se não está. Então é um momento, eu diria, de muita apreensão para quem mora, especialmente para quem mora aqui no Brooklyn. Obrigado, Heloísa. Nossas correspondentes da CNN Brasil seguem trazendo informações a todo momento. Mariana Janjaco agora traz informações atualizadas da Casa Branca, de Washington, capital dos Estados Unidos. Conta, Mari. Dani, o comboio de imprensa acabou de sair da Casa Branca em direção à base aérea onde Biden deve decolar em direção a Iowa. Os jornalistas não viram o presidente, mas assumem que ele esteja, sim, indo para essa base aérea, porque estava programada para hoje essa viagem de Biden para Iowa, para uma usina de biocombustíveis, onde ele iria fazer um discurso sobre os preços da gasolina. Então, ainda não se sabe como é que vai ser esse discurso agora. Deve ter, claro, alguma modificação por causa desse ataque que aconteceu aqui em Nova York, que toma grandes proporções, como a gente pode ver pela presença muito reforçada de jornalistas na cena, lá no Brooklyn, perto da estação de metrô, onde o incidente aconteceu. Mas fato é, então, que Biden deve ir, sim, até Iowa para fazer esse pronunciamento, que iria ser um pronunciamento sobre o preço da gasolina. O preço da gasolina, um dos grandes problemas aqui, claro, né, um problema que afeta todo mundo por causa da situação da guerra na Ucrânia, mas um grande problema aqui nos Estados Unidos, que hoje também saíram os índices da inflação, também inflação mais uma vez recorde, a maior dos últimos 40 anos. Então esse era o foco do presidente Joe Biden hoje, e agora a gente aguarda para saber como esse ataque vai mudar a agenda e vai mudar o discurso do presidente. Outra informação que chega agora também de bastidor da Casa Branca é que a vice-presidente Kamala Harris está recebendo atualizações a todo momento sobre o tiroteio em Nova York. Então, enquanto Biden se dirige até essa usina de biocombustíveis em Iowa para falar, a princípio, sobre preços de gasolina, a gente não sabe, de novo, se houve alguma modificação, provavelmente sim, claro, no discurso do presidente. A vice-presidente Kamala Harris continua na Casa Branca sendo atualizada, recebendo atualizações a todo momento sobre esse tiroteio. E agora há pouco, eu estou aqui em Manhattan, que é o principal distrito de Nova York. O ataque aconteceu no Brooklyn, que é outro distrito, e agora há pouco encostou esse caminhão de bombeiros. Aqui eu conversei com os bombeiros, eles estavam sabendo, claro, sobre a situação lá no Brooklyn, disseram que várias unidades foram mobilizadas, não a unidade deles, que está aqui por rotina mesmo, mas disseram que sim, muitos colegas foram mobilizados, a presença reforçada de bombeiros nesse ataque no Brooklyn, recebendo então reforços de unidades de outras partes da cidade também. Marcela e Dani. Mari, enquanto você fala, a gente acompanha as imagens ao vivo aí dessa entrevista coletiva que deve acontecer daqui a pouquinho sobre a situação nesse ataque nessa estação de metrô aí em Nova York. A qualquer momento eles devem falar e a gente segue de olho. Assim que eles começarem a falar, a gente vai transmitir, evidentemente, aqui na CNN Brasil. Agora, Mari, você trazia os números agora há pouco sobre o aumento. É impressionante o aumento do número de casos, né, envolvendo armas de fogo, incidentes aí em Nova York. Exatamente, aumentou, 73% o número de incidentes envolvendo armas de fogo, aumentou 73% em maio de 2021 em comparação com maio
de 2020. Então, existia uma percepção aqui na cidade de aumento da criminalidade, isso principalmente ligado à pandemia, porque com a pandemia, Marcela, é importante a gente lembrar que lá no começo da pandemia, março de 2020, Nova York foi uma das primeiras cidades afetadas, muito afetadas pela pandemia, então vários negócios fecharam, pessoas não conseguiam mais pagar o aluguel, perderam suas casas e com toda a situação de crise, infelizmente costuma vir mesmo o aumento na violência. E aqui em Nova York não foi diferente, então aumentou a violência principalmente em bairros periféricos. Existe sim uma grande diferença social aqui em Nova York quando a gente fala de distritos diferentes. O distrito de Manhattan, que é o principal, onde eu estou, que é o que as pessoas costumam se lembrar quando pensam em Nova York, é um distrito bastante diferente do que se você for para o Bronx, por exemplo, ou para o Queens. São áreas diferentes. E no Bronx, por exemplo, você tem bairros mais periféricos, no Brooklyn também. No Brooklyn há também áreas mais nobres, há áreas com aluguéis mais caros e com uma boa segurança, mas há também bairros mais periféricos e principalmente nesses bairros periféricos aumentou a violência e aumentaram esses incidentes com armas de fogo. E isso foi um ponto decisivo na disputa eleitoral. Nova York teve eleições no ano passado para prefeito e o prefeito agora, Eric Adams, foi eleito agora, tomou posse em janeiro de 2022 e ele é um ex-policial, foi policial por mais de 20 anos em Nova York, foi eleito falando justamente sobre violência, falando sobre a necessidade de se reforçar a segurança aqui em Nova York. Então, isso é importante para a gente perceber como esse já era um tema que estava na cabeça das pessoas aqui. É importante ressaltar que não é como se Nova York estivesse vivendo uma epidemia de violência, como se fosse uma cidade insegura, aquela cidade que era nos anos 70, nos anos 80, por exemplo. Não é isso. Eu, por exemplo, tenho uma sensação de segurança enorme andando por aqui. É que em alguns bairros, em alguns lugares mais periféricos, a violência cresceu, a questão da violência armada também cresceu, principalmente por causa da pandemia, e isso não acontece só aqui em Nova York, acontece, na verdade, em todo o país. O problema desses ataques, desses tiroteios em massa também é um problema dos Estados Unidos já há anos que a gente vê notícias como essa que chocam o mundo e é um problema difícil de resolver. Entra presidente, sai presidente e o problema continua. Os presidentes têm abordagens diferentes quanto a isso, então há presidentes que defendem regras mais rígidas para o acesso a armas e há presidentes que são mais por aquele lado daquela cultura da arma, da autodefesa, das pessoas poderem ter o porte e o posse de armas. Então, realmente depende da visão de cada um, mas é um fato que todos acham, Marcela e Dani, todos que entram aqui na presidência dos Estados Unidos falam sobre esse assunto e falam sobre a urgência desse assunto, mas o problema continua. Então, ontem mesmo a gente teve um discurso do presidente Joe Biden sobre isso e aí hoje cedo os Estados Unidos acordaram com essa notícia, a notícia desse incidente em uma estação de metrô, com todo mundo bastante assustado, incidente em uma estação de metrô em Nova York no horário de pico, 8h30 da manhã, né, Marcela e Dani? Mari, mas como que foi a reação e a repercussão também das autoridades, de parlamentares, sobre esse anúncio de Joe Biden regulamentando ou tentando, né, regulamentar as armas aí, especificamente essas armas fantasmas, essas armas que podem ser feitas em casa? Olha, os parlamentares, a população, de uma maneira geral, se dividem bastante com relação a esse assunto. De uma maneira geral, o Partido Democrata é mais favorável a uma regulamentação mais forte, mais rígida, a você dificultar esse acesso a armas de fogo, isso de uma maneira geral. Então, os democratas tendem a se posicionar dessa forma. Republicanos já tendem a ir para o lado um pouco mais oposto, não gostam tanto desse controle mais rígido de armas. Então, o que o Biden encontra agora, ele encontra um Congresso dividido, tem a maioria do Congresso nesse momento, a maioria democrata, mas encontra-se em dificuldade para passar algumas medidas porque existe essa divisão. Esse é um assunto que divide muito os americanos, divide não só os congressistas, mas a população em geral. Dependendo de para onde você vai aqui nos Estados Unidos, você encontra pessoas com opiniões muito distintas sobre essa questão do porte de armas. Tem pessoas que nascem aqui, principalmente em estados mais do sul, por exemplo, dos Estados Unidos, ou lugares mais do interior dos Estados Unidos, que
são acostumadas com armas desde crianças, vão a feiras de armas, o lobby da indústria de armas também é fortíssimo, então são pessoas que são acostumadas com isso e acham que tirar esse direito seria um absurdo. Então, você tem esse tipo de cultura aqui, ao mesmo tempo que tem lugares como em Nova York, por exemplo, que essa cultura não é tão forte assim, que isso não existe e que tem uma legislação mais forte também contra armas. Agora, Dani, é importante a gente lembrar também que tudo isso acontece em um ano de eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O que são essas eleições? Você renova 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. E o governo de Joe Biden não é um governo com aprovação boa, muito pelo contrário, é um governo com índice de desaprovação muito alto, então as chances dele perder essa maioria democrata no Congresso são altas. As chances de os republicanos voltarem a tomar o controle do Congresso são altas e é claro que esse tipo de notícias como aumento na violência, aumento na inflação. Hoje o Biden iria falar sobre aumento na inflação e agora recebeu essa notícia de um ataque com repercussões mundiais, repercussão no mundo todo, um ataque em um metrô em Nova York. Então tudo isso, é claro que nada disso ajuda o governo de Biden, que tenta se adaptar aí a todas as situações, tenta aprovar projetos no Congresso enquanto ainda tem a garantia de uma maioria, porque tudo isso pode mudar mais para o fim do ano, que é quando acontecem essas eleições de meio de mandato. Dani e Marcela. Obrigada, Mari. Você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos falar agora com a Heloísa Vilela, que também está em Nova York, nossa correspondente ao vivo, que está no local ali perto de onde aconteceu esse ataque numa estação de metrô.